Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje vamos falar mais uma vez a respeito de fé. A fé é um assunto muito importante porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, certo? E sem fé a gente também não vive o sobrenatural de Deus, é necessário ter fé. E a fé nada mais é do que confiar ou acreditar naquilo, certo? Às vezes a gente fala, eu tenho fé no fulano e tal. Então, quando você tem fé em alguém é porque você confia, porque você acredita nessa pessoa, e para isso acontecer também é necessário você conhecer a pessoa que você tem fé, certo? Porque se você não tem, se você não conhece, é muito difícil você confiar, acreditar, certo? Se você não conhece, você não tem confiança num estranho, certo, irmãos? Ok. Mas, como é que a gente alcança essa fé inabalável, essa medida de fé alta, uma medida de fé alta? A nossa maior referência bíblica é a pessoa de Abraão, que é o personagem bíblico que mais teve fé, inclusive ele é chamado de pai da fé, certo? Então a gente vê ele como no topo, né? Como estando ali no patamar mais alto da pessoa que mais teve fé, segundo as referências bíblicas, certo, irmãos? Então, como é que a gente atinge essa medida? Como é que a gente poderia ser parecido com ele, certo? Alcançar a fé que ele alcançou. Muitas vezes, irmãos, a gente pensa assim que ter fé é uma coisa, ter fé grande é uma coisa assim absoluta, né? Eu confio, eu acredito e eu nunca duvido, né? Aquela coisa sólida, inabalável. É isso que a gente quer alcançar, certo? Porém, quando a gente pensa em Abraão, é um erro a gente achar que ele era uma pessoa que nunca duvidou, que nunca se abalou, que nunca teve quedas, né, momentos de baixa. A gente às vezes pensa que a fé dele era absoluta e invariável. A verdade é que Abraão atingiu este nível, tá, irmãos? Inclusive, ele chegou a ponto de entregar o seu próprio filho para sacrifício, porque foi dado a ele a promessa de que ele seria pai de muitas nações e que a sua descendência seria como a areia do mar ou as estrelas do céu. Então, Abraão ele tinha uma fé tão absoluta que ele, mesmo numa situação assim, ele ainda continuou acreditando e confiando de que Deus não descumpriria a sua promessa, né? Ele continuou firme. Mas, irmãos, para Abraão chegar nesse nível, não aconteceu do nada, não foi algo que surgiu do nada. Muitas vezes a gente pensa que a fé é uma coisa que vem na nossa cabeça e surge assim do além, e de repente, do nada você tem aquela fé, e não é assim que funciona. E não foi diferente para Abraão. Abraão passou por um processo em que a fé dele foi construída. Às vezes a gente esquece disso, né? Então, irmãos, se você não conhece a história de Abraão, dá uma pausa aí, dá uma pesquisadinha rapidinho para você estar por dentro da história, ok? Então, irmãos, Abraão recebeu essa promessa de que ele seria pai de muitas nações. Porém, a sua esposa, Sara, era estéril, então ele já era idoso e tecnicamente não tinha como ele se tornar pai, certo? Porém, isso aconteceu. Sara acabou engravidando isso muito tempo depois, e ele recebeu o filho da promessa de Deus. Porém, nesse meio tempo, irmãos, foi um intervalo que, se eu não me engano, foram 60 anos, né? Naquela época as pessoas demoravam para envelhecer e morrer, o tempo de vida das pessoas era maior. Então, irmãos, desde a promessa de Deus até o cumprimento dela levou cerca de 60 anos. E nesse período nada aconteceu. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica esperando a promessa de Deus, a gente fica propõe a ter fé para algo e o tempo vai passando e aparentemente nada acontece, certo? E nesse meio tempo a gente é muito tentado a duvidar, a desanimar. Porém, a diferença entre Abraão e as outras pessoas do mundo todo é que Abraão, ele persistiu, né? Ele continuou em frente mesmo diante das adversidades. Sabe, irmãos? A maior prova que a gente tem de que Abraão, ele duvidou e que ele passou por dificuldades assim como todos nós, é a resistência de Ismael. Né? Para quem não se recorda, Ismael foi uma tentativa de Abraão e Sara de conseguir fazer as coisas com as próprias mãos, né? De tentar usar a própria força para resolver o problema. Então,
Abraão acabou tendo um filho com uma serva, numa tentativa de deixar descendentes. Só que, irmãos, quando Deus ele cumpre as suas promessas, ele não faz de qualquer jeito, ele não faz de um jeito torto, ele faz do jeito correto, da melhor maneira possível, e nunca é assim de qualquer jeito. Então, quando às vezes a gente tenta dar aquelas empurradinhas, aquelas ajudadinhas em Deus, ou tentar fazer as coisas pelas nossas próprias mãos, a gente nunca consegue fazer da mesma forma que Deus faria, né? Isso daí nada mais é do que falta de fé. Então, Abraão, ele teve um momento ali de queda em que ele duvidou e ele tentou resolver as coisas através dos próprios meios. Tá certo que a ideia foi de Sara, mas ele concordou, certo, irmãos? Então, as consequências foram gravíssimas, ele acabou gerando um filho fora do casamento e aquele filho acabou sofrendo as consequências, embora Ismael não tivesse culpa, coitado, mas ele acabou sendo fruto de toda essa confusão e no final acabou sendo expulso pelo pai juntamente com a mãe para o deserto, porque Sara não conseguia lidar com aquela situação, que ela ficou enciumada, obviamente, faz todo sentido, né? E foi uma confusão danada que aconteceu pelo fato deles terem tentado resolver as coisas através da sua própria força. Tá, irmãos? Mas o grande segredo nisso tudo é que Abraão não desistiu depois de tudo isso, ele ainda continuou, ele se reergueu e decidiu continuar acreditando e buscando até que a promessa se cumprisse. Tá certo, irmãos? Dando um exemplo bem didático, um exemplo prático. Quando a pessoa vai fazer uma dieta, por exemplo, né? A pessoa está acima do peso, quer emagrecer. Quais são as pessoas que têm sucesso na sua dieta? Se você pegar uma pessoa que emagreceu, sei lá, uns 30 quilos ou mais, se for perguntar para essa pessoa e falar assim, olha, como é que foi o seu processo de emagrecimento? Você fez a dieta tudo certinho, seguiu a risca todos os dias, a dieta, o prato que o médico recomendou, você fez tudo certinho? A pessoa vai dizer não. Com certeza ela vai dizer que não, irmãos. Ela vai dizer que no meio do caminho ela teve quedas, ela meteu o pé na jaca em algum momento, ela pensou em desistir, ela teve dúvidas se ela ia conseguir. Com certeza ela vai dizer isso, tá? Mas o sucesso dela tá justamente na persistência, né? É justamente isso, quando a pessoa ela tem as suas quedas, as suas dificuldades, mas ela junta forças e ela se reergue depois das quedas, né? Quem que nunca tentou fazer uma dieta e acabou falhando, acabou comendo aquilo que não devia, quebrando a dieta em algum momento? Nessas horas, irmãos, todo mundo é tentado a desistir. A pessoa fala, agora que eu dei pra trás, agora já era, e a pessoa perde o pique e acaba desistindo. Mas as pessoas que têm sucesso são aquelas pessoas que falam assim, não, tudo bem, deu ruim, mas a partir de agora eu vou retornar do ponto onde eu parei e vou continuar em frente, e seguindo em frente como se nada tivesse acontecido, e a pessoa continua. E é justamente essa continuidade, essa persistência de estar sempre buscando, de não desistir, é que faz a pessoa ter sucesso e alcançar, chegar aonde ela chegou, tá certo, irmãos? Isso acontece também na fé, é a mesma lógica. Quando a gente tá num percurso em que a gente tá desenvolvendo a nossa fé, a gente vai ser tentado de muitas maneiras, a gente vai ser tentado a desistir, e a gente vai duvidar, né? Vão acontecer situações contrárias em que vão, entre aspas, provar pra gente que aquilo não dá certo e você vai ficar desanimado. Mas o segredo é seguir o exemplo de Abraão, irmãos. É a gente se reerguer, falando, olha, não deu certo daquela vez, mas eu vou continuar persistindo até dar certo, certo? É isso, irmãos, é esse o grande segredo. E nesse processo vai ser difícil no início, você vai tentar e não vai funcionar, mas você vai continuar orando, vai continuar buscando no Senhor. Eu tô dando um exemplo falando de uma forma genérica, mas vamos focar em alguma coisa específica, né? Poderia ser como no caso de um filho mesmo, né? Tenho conhecidas minhas que estão tentando engravidar há muitos anos e não conseguiram, mas elas estão buscando em fé para que em algum momento esse filho chegue. Tem uma conhecida minha que ela já está há 4 anos tentando engravidar, mas o Senhor já deu vários sonhos, várias visões, várias profecias de que ela vai ser mãe sim, que ela vai ter um filho. Então ela
tá nesse processo. Nesse meio tempo, irmãos, ela teve depressão, ela teve várias dificuldades, vários problemas, vários medos. Por quê? Porque a gente é humano, né, irmãos? A gente duvida mesmo. Mas o segredo tá em continuar persistindo. A gente não deve desistir. E nessa persistência, a nossa fé vai sendo construída. O Senhor vai nos fortalecendo até chegar um ponto de que a fé vai acabar se tornando algo absoluto. Por quê? Porque a gente vai vendo o poder de Deus, a gente vai vendo as coisas acontecendo, e quando aquela promessa acaba se cumprindo, quando você chega no fim daquela jornada, que a promessa se cumpre, ela acaba se tornando tão absoluta, você viu o poder de Deus, você viu acontecer, então aquilo dali fortalece você de um jeito que quando você for precisar ter fé para outras coisas, você já não vai passar mais pelo mesmo processo anterior, certo? Você já está confiante, você já está confiando em Deus muito mais. Então, não vai ser necessário trilhar todo aquele caminho desde o início, tá certo, irmãos? E vai ficando cada vez mais fácil, até a ponto da pessoa ter uma fé absoluta, assim como Jesus teve. Claro que tem muito pela frente até chegarmos neste nível, mas a gente tem que passar por todo o processo, né? Que nem eu posso falar para vocês um exemplo também, aprender inglês, né? Você não aprende por osmose, né? A pessoa ela tem que passar por um processo e que ela tem que estudar, que ela tem que aprender, que ela tem que desenvolver. No começo começa falando errado, e aos poucos vai ganhando prática, vai ganhando fluência. E é assim, é um processo, não vai acontecer por osmose, não vai acontecer do nada. Então, a fé também é algo desenvolvido, sabe, irmãos? E é desenvolvido através do ouvir Deus falar, né? Que a Bíblia fala isso. E a gente vai ouvindo Deus, a gente vai se comunicando com Ele, a gente vai buscando e vai persistindo. Tá certo, irmãos? E a Bíblia também fala que a gente deve ser fiel no pouco, né? Seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Então, irmãos, às vezes a gente quer ter fé para grandes coisas, mas a gente não tá treinando no nosso dia a dia, nas pequenas coisinhas, sabe, irmãos? Então, comece a exercitar a sua fé em pequenas coisas no seu dia a dia. Pega um assunto que tá te incomodando, que você tá precisando de um milagre e vai insistindo naquilo. Quanto tempo vai demorar? Eu não sei. Abraão esperou 60 anos, mas eu te garanto que não vai demorar tanto não, tá? Porque hoje nós temos o Espírito Santo e as coisas são um pouco mais fáceis do que eram naquela época, tá? Mas, irmãos, o tempo é o tempo de Deus e é o tempo de você se desenvolver, depende de cada pessoa. Tem pessoas que têm naturalmente mais fé, são mais como criança do que outras, tem outras que têm uma dureza maior, então varia de cada pessoa. Você vai ter que persistir, você vai ter que dar continuidade até algo acontecer. Tá certo, irmãos? E na medida que for acontecendo, você vai crescendo, você vai criando confiança e vai ficando mais fácil. Tá certo, irmãos? Então é isso. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.